Bom dia, turma! Dando continuidade às nossas aulas de ciências. Hoje nós faremos da página 259 até a página 263, tá bom? Iniciando com a data 18/6 e nosso tema é pragas urbanas. Você viu que alguns animais podem morar dentro de nossas residências ou próximo a elas, por nossa própria escolha, como é o caso dos animais de estimação, né? Ótimo! No entanto, às vezes nos deparamos com outros animais, cuja presença não é tão desejada. Então, os animais de estimação são aqueles que nós adotamos, que nós compramos, ou ganhamos, enfim, mas são aqueles animais que a gente tem em casa porque nós queremos, certo? Nós queremos cuidar, nós queremos alimentar, dar carinho, amor, enfim. São aqueles animais que nós escolhemos ter por perto. Já esses animais indesejados aí, eles são animais que a presença deles não foram planejadas, né? Nós não queríamos eles em nossas casas, né? Como as moscas, mosquitos, baratas, formigas, cupins, aranhas e ratos, entre outros, que aparecem andando ou voando em nossas casas. Tais espécies são chamadas de pragas, pois é. Elas podem transmitir doenças e causar muitos problemas. Então, para combatê-la, é preciso conhecer seus hábitos e características de sua biologia, além de mantê-las longe de nossas casas. Então, aqui nós temos as imagens, né? Aqui é uma mosca, aqui é um mosquito, aqui é uma formiga, aqui é um carrapato, aqui é uma barata e aqui é um cupim, tá bom? Então, nós temos aqui no anexo um jogo, são fichas com os animais indesejados e tem algumas informações sobre eles. No momento, nós não vamos jogar, tá bom? Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa atividade. Então, na página 260, diz aqui, atividade 4. Após conhecer um pouco mais sobre as pragas urbanas, você pode desenvolver algumas atitudes para controlá-las, como remover seus abrigos e eliminar suas fontes de alimento. Observe duas situações que favorecem a proliferação de pragas urbanas. Em seguida, escreva quais são os problemas produzidos por essas situações e o que deve ser feito para resolvê-los. Porque, gente, as pragas urbanas, o que atraem elas são os restos de alimentos que deixamos, o lixo também atrai os alimentos, os animais, né? Então, o lixo, os alimentos que vão para o lixo, eles entram em decomposição, porque existem ali seres vivos dentro de alguns determinados alimentos, né? Criam bactérias e aí eles vão se decompondo. Isso faz com que esses animais chamados pragas indesejáveis, né? As pragas urbanas, elas acabam sendo atraídas pelo mau cheiro do lixo, né? O resto de alimento provoca isso, enfim. E aqui nós temos algumas situações onde esses restos de alimentos causam um problema e como a gente vai resolver, tá? Então, por exemplo, aqui na A diz assim, situação que temos resto de alimento na cama e no chão. Então, alguém comeu lá em cima da cama e aí caiu alguns farelos deste alimento aqui na cama e também junto com a embalagem no chão. Este é o problema, né? O resto de alimentos atraem as pragas, como baratas, formigas, e aí elas se instalam no quarto. Percebem que elas estão vindo pela janela, as formiguinhas? Isso mesmo. E aí, como a gente vai resolver? Uma alternativa, não comer no quarto. Ou se comer, fazer uma limpeza, né? Após acabar de comer, vai bater o lençol, vai aspirar o chão, ou vai varrer, enfim, vai dar o maior trabalho. Então, o melhor a ser feito é não se alimentar no quarto, tá certo?
Mas aqui está mostrando essa situação, como a gente vai resolver. Nós vamos resolver limpando os restos deixados aqui sobre a cama, tá bom? Então, não comer no quarto ou limpando o que sobrar. Muito bem. Na situação B, resto de refrigerante na pia e no chão da cozinha. Então, qual que é o problema apresentado? Resto de alimentos atraem pragas, né? Então, barata, formiga, rato, enfim. E aí, a mesma coisa, eles vão se instalar aqui, tá? Então, eles podem vir pela janela, por debaixo da porta, pelo ralo. E aí, eles vão até esse alimento aí e se alimentam do resto do alimento. Principalmente esse refrigerante aqui que contém muito açúcar. Isso atrai a formiga, atrai a abelha, atrai barata. E como resolver? A mesma situação. Não deixar, então, a cozinha suja com resto de alimentos e sempre realizar a limpeza para eliminar o que ficou, tá bom? Muito bem. Aqui, na atividade para casa, o que nós faremos? As áreas verdes da cidade são locais de lazer que fornecem abrigo e alimento para a fauna urbana. Daí a necessidade de preservá-las, certo? Ah, existe alguma área verde, um parque, uma praça ou um jardim perto de onde você mora? Sim ou não? E qual, tá bom? B. Você diria que as áreas verdes próximas à sua casa encontram-se preservadas? As pessoas estão cuidando, as pessoas estão preservando essas áreas? Então, as praças, quando vocês vão até essa praça, por exemplo, que eu tenho uma área verde, existe sujeira no chão? As árvores estão bem cuidadas? Essa área verde, a grama, as pessoas pisam, como é? Então, como que você diria aqui que encontram-se essas áreas, tá? Então, se for uma praça, se for um parque, um lugar que tenha, então, bastante árvore. C. A sua rua é arborizada, ou seja, a sua rua possui árvores? Sim ou não, tá bom? 2. Abrigar um animal de estimação significa ser responsável pelo seu bem-estar, assim como a Pro falou na live, né? Então, na ilustração abaixo, pinte. Então, de laranja, vocês vão pegar o lápis de cor laranja, pintar 4 espécies de animais de estimação. Então, por exemplo, ó, aqui estou vendo um peixe, posso pintar esse peixe aqui no aquário. Aqui estou vendo um gatinho, posso pintar esse gatinho. Aqui estou vendo um cachorrinho, posso pintar esse cachorrinho, tá? Então, de laranja, 4 espécies de animais de estimação, ok? De azul, 2 objetos utilizados para manter a higiene de cães e gatos. Manter a higiene. Então, o que a gente pode pintar de azul aqui, ó? A escova, nós temos sempre que pentear o pelo dos animais, né? Por quê? Os pelos ficam embaraçados e aí pode criar bactérias, porque o ninho vai ficando um aspecto não tão bom, né? Vai ficando cheio de pelos ali e aí pode criar algumas bactérias. Então, é sempre bom, sempre o indicado é a gente pentear os pelos. E também, turma, uma escova de dente. Então, a gente pode pintar o pente, né? E podemos pintar também a escova de dente, certo? Por quê? Porque os dentes dos animais, eles também precisam ser escovados, assim como nós nos alimentamos e a gente precisa retirar a sujeira que ficam nos dentes. Então, nós escovamos e o dente do nosso animal, nosso bichinho de estimação, também deve ser escovado. Então, isso aqui faz parte da higiene de cães e gatos, tá? E aí, de verde, 3 objetos usados para manter a saúde do animal, tá? Então, na cor verde, a gente pode pintar, por exemplo, a casinha. Nós podemos pintar a vasilha de comida. Aqui, ó, vasilha de comida. Podemos pintar, deixa eu ver, uma mala de medicamento, porque a saúde tem a ver com a vacina, tem a ver com se o bichinho ficar doente, nós precisamos
levá-lo no veterinário, né? E a casinha serve para protegê-lo da chuva, protegê-lo do frio e assim ele não fica doente. Isso faz parte da saúde, tá bom? E aqui a vasilha, porque nós vamos depositar o alimento do cãozinho, do gatinho na vasilha e não no chão, diretamente no chão, porque o chão é sujo, né? Então, nós colocamos dentro de um pratinho, como se fosse o nosso pratinho também, porque a gente se alimenta. A gente faz isso também com um animal, tá bom? Colocamos dentro de uma vasilha. Então, vocês irão pintar aqui laranja, azul e verde. Laranja relacionado à espécie, tá? 4 espécies de animais. Azul, referente a cães e gatos, manter a higiene. Então, a Pro comentou aqui também que a gente pode utilizar o pente para pentear o pelo, né? A escova de dente, enfim. E de verde para manter a saúde do animal. Então, todos os animais, eles requerem cuidados. Então, aqui um dos motivos a Pro colocou, um dos objetos a Pro sugere a malinha aqui, mas os demais aí vocês escolhem, tá bom? Cite 3 maneiras de evitar a presença de pragas urbanas nas residências. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Por exemplo, manter, né, a casa sempre limpa. Que mais? Porque a sujeira, mesmo que a gente tenha também os animais de estimação, eles acabam fazendo uma desorganização ali, tendo o resto de comida fora do pote, ou a própria sujeira, as fezes dos nossos animais. Isso também pode atrair essas pragas urbanas para as nossas casas, tá? Então, aqui vocês vão citar 3 maneiras de evitar, ok, turma? Agora, vamos para 261, ou melhor, 262, que diz assim, ó, recorte as figuras do anexo 3 e colhe-as nos espaços que representam os locais que as pragas urbanas podem usar como abrigo, né? Então, para fazer seu ninho, para fazer o seu refúgio, né? Para se protegerem, para morarem. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, aqui em cima, ó. Aqui, ó. O que a gente pode colar? Aqui nesse primeiro espaço, para vocês terem uma noção. Então, vamos seguir na seta vermelha. Aqui temos um jardim de uma casa com pedaços de madeiras. Nós temos um pneu. E o que pode viver aqui? Aranhas. Então, aqui a gente pode colocar a figura da aranha, tá bom? Por exemplo, aqui embaixo, a seta, aqui, ó, parece lixo. Um lixo aqui, o que atrai? Qual tipo de animal que atrai? Barata, tá? Aqui, ó, aqui a setinha, aqui, ó. O que nós temos aqui em cima? O que nós temos? Uma colmeia. Quem mora na colmeia? A abelha. Então, aqui a gente cola a figura da abelha. Olha aqui, ó. Tá? Aqui nós temos as imagens. Isso aqui é a Pro xerocou o anexo de vocês. Vocês irão recortar e colar os insetos, os bichos, os animais, as pragas indesejadas, né? Pragas urbanas. Então, a Pro falou que aqui a gente pode pôr a barata. A Pro falou que aqui em cima a gente pode pôr a aranha. Aqui nós podemos colocar a abelha. E aqui, ó, nesse espaço, o que nós temos aqui, ó? Então, nós temos, parece que um resto de construção, uma casa abandonada. Aqui nós temos areia. E, ó, essa seta vem pra cá. E essa seta também indica o quê? Um bueiro. Quem que vive no bueiro? Ratos. Então, podemos colar a imagem do rato aí. E aqui, ó, olha o que temos aqui nessa setinha. Nós temos aqui algumas pombas. Então, aqui nós podemos, então, colocar mais uma pomba. Pomba atrai pomba, né? Elas ficam sempre em bando, juntas. E ainda faltou uma. Aqui em cima, nós temos aqui a setinha. Também é um resto de construção. O que a gente encontra muito aqui, onde tem esses entulhos?
escorpião, turma, é muito perigoso. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de terreno baldio que podemos encontrar escorpião, tá? E por fim, nós temos aqui, ó, uma caixa d'água aberta. O que que a caixa d'água aberta provoca? Atrai o mosquito, e esse bem parece o da dengue, né? Por conta aqui das características do corpo. Então, aqui vocês irão colar a imagem dos animais que são atraídos por determinada alimento aí, né? Que serve de alimentos para eles, não necessariamente para nós, mas para esses bichos aí, chamados pragas urbanas. Explique por que as pragas urbanas convivem com o ser humano. Então, nós, seres humanos, o que a gente fornece para essas pragas aí? Principalmente alimento, né? Então, o alimento que nós produzimos, que nós consumimos, desculpa, os restos acabam virando lixo, e aí o lixo é o que atrai esses animais. Então, os alimentos que nós consumimos acabam virando o resto dos alimentos, resto de alimentos, que é a principal alimentação também desses animais, né? Baratas, formigas, tá bom? Então, aqui vocês podem colocar dessa maneira, que as pragas urbanas convivem com o ser humano para obter abrigos e alimentos, tá ok? Bom, agora nós vamos finalizar com complete o esquema com as palavras, com estas palavras e expressões. Então, água, alimento, animais de estimação, área verde, fauna urbana, pragas urbanas. Tudo bem? Então, vamos lá. As cidades abrigam a fauna urbana, certo? Que encontra condições para sua sobrevivência, como? Então, o que ela encontra aqui na cidade? Quais condições que ela precisa? Água, alimento e o abrigo. Então, o abrigo nas residências e também nas áreas verdes, aí ele diz, como parque, praças, e nas residências que podem abrigar, então, animais de estimação e as próprias pragas urbanas. Como os animais de estimação são cães, gatos, peixes e coelhos, e as pragas urbanas são barata, formiga, mosquito e cupim. Ok? Então, aqui abrigam as pragas, que é o conjunto de espécies de animais que vivem nas cidades. Facinho, né, turma? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido e consigam realizar as atividades. Ok? Então, um beijo e até a próxima aula.